Olá, meu nome é Júlia Miara, eu sou professora e cofundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento, e esse é o segundo episódio da série Mulheres, Mitologia, Literatura e Filosofia. No primeiro episódio, nós falamos sobre mulheres literárias e mitológicas na obra de Helena Ferrante, Ledas e Helenas, e nesse episódio nós vamos falar sobre Dido, da Eneida, uma mulher mitológica, e também sobre Olga em Dias de Abandono, de Helena Ferrante. Oi, gente, eu sou Viviana, continuando aqui com a nossa série sobre nossa conversa, né, o nosso diálogo com personagens literárias e personagens da filosofia e da mitologia. Hoje a gente vai falar, então, a gente vai fazer um diálogo, né, sobre Dias de Abandono e essa personagem que é a Olga, e a sua relação que a própria Helena Ferrante nos indica, né, que de inspiração, de construção dessa personagem feminina, na Dido, que é a personagem da Eneida. Então, assim, antes de mais nada, acho que, como a gente está conversando, né, como é um diálogo, eu queria compartilhar que dos livros que a Helena Ferrante escreveu e publicou, O Dias de Abandono foi o livro que eu menos tive afinidade, em termos de empolgação, interesse, etc. Porque O Dias de Abandono me parece um romance um pouco fora da curva, dentro do quadro de romances que ela publicou até hoje, né? Começando com Um Amor Incômodo, de 1992. O segundo foi justamente Dias de Abandono, que veio ser publicado 10 anos depois de Um Amor Incômodo, em 2002. E depois veio A Filha Perdida, em 2006, as publicações originais, né, na Itália. E, por fim, a famosa tetralogia napolitana. Tá no prelo, né, para lançar um novo livro agora, deve sair esse ano ainda. Mas, então, dentro desse quadro que nós temos hoje, de livros publicados pela Helena Ferrante, Dias de Abandono me parece o mais fora da curva, dentro das temáticas e da forma como ela atravessa as questões femininas, né? E por que isso? Porque Dias de Abandono diz respeito a uma história de uma mulher, a Olga, a personagem principal, que ela é casada há 15 anos com o Mário, e eles têm 2 filhos, o Gianni e a Hilária, e um cachorro. Então é uma familhinha bem tradicional. E de repente a Olga é abandonada. O marido dela, o Mário, informa para ela, chega num belo dia, numa bela tarde de primavera, e o Mário informa para ela que vai se separar. E que o amor acabou e que eles não podem mais ficar juntos. E todo esse romance, então, gira em torno desse acontecimento, né? Da Olga tendo que lidar com uma separação amorosa abrupta e todas as fases, né, que as pessoas passam diante de uma ruptura como essa. Então, é um tipo de enredo que, à primeira vista, parecia um enredo meio estranho para uma escritora como a Helena Ferrante, que justamente
tem como um dos propósitos produzir imagens, outras imagens, né, de mulheres que não sejam mulheres que reproduzam um certo modelo romântico de conduta, seja enquanto amantes, seja enquanto mães, seja enquanto filhas. Então, esse era um romance que eu tinha uma certa dificuldade de compreender o lugar dele dentro dessa trajetória, dessa escritora que é a Helena Ferrante. E dentro desse propósito, né, que a gente falou da vez seguinte, a Helena Ferrante tem como um dos propósitos para a escrita dela criar outras imagens das mulheres, né? Isso passa pela imagem da mãe, passa pela imagem da filha, passa pela imagem da relação entre amigas. E aí, de repente, a gente se depara com um romance que é o Dias de Abandono, que se a gente não prestar atenção de uma forma mais precisa, pode passar por um romance que está dizendo sobre uma mulher ou uma imagem de mulher muito ordinária, assim, no que diz respeito a como lidar com rompimentos amorosos, separações, etc. E aí, eu comecei a ter um pouco mais de interesse ou de rever esse romance, fazer uma releitura desse romance, primeiro através das próprias entrevistas que a Helena Ferrante publicou, né, naquele livro que a gente já falou aqui, o Frantumalha, esse aqui, que tem as entrevistas que a Helena Ferrante concedeu, mas também de um outro estudo que eu também recomendo, e é importante, né, a gente fazer a menção dos estudos que estão sendo realizados, da Fabiane Sanches. Ela é uma moça paulista, ela fez o mestrado dela na USP e ela estudou a obra da Helena Ferrante. E ela pensa a obra da Helena Ferrante junto com um olhar psicanalítico, que é a área dela. Então, ela trabalha a psicanálise e a literatura. E eu acho que é importante também falar sobre o trabalho dela, que aí ela publicou esse livro aqui, sobre a Helena Ferrante. Se chama Helena Ferrante, uma longa experiência da ausência. E a Fabiane, ela também vai lançar seguindo uma pista que a Helena Ferrante fala em uma dessas entrevistas do Frantumalha. A Fabiane, ela vai dizer que o Dia de Abandono e a Olga conta, na verdade, não uma história que a gente já está acostumada a ouvir, né, dessas mulheres que são abandonadas, ou dessas mulheres que perdem o amor e ficam desestruturadas. A Helena Ferrante e a Fabiane, elas me chamaram a atenção para dizer sobre essa relação que a Helena Ferrante faz nesse romance sobre a perda do amor e da cidade sem amor. Então, as duas, né, a Helena Ferrante na obra literária e a Fabiane como uma crítica e estudiosa da obra, chamam a atenção para uma dimensão um pouco maior do romance, de uma recepção do que está sendo construído ali, né, em termos de obra literária. Então, a partir dessas intervenções da própria Ferrante e da Fabiane Sanches, eu fui reler, então, Os Dias de Abandono,
com esse novo olhar, né? Com uma outra lupa sobre essa personagem, que em termos muito gerais diz respeito a uma história muito simples e nada original, que é uma família feliz, uma mulher, né, que tinha um casamento, foi casada durante 15 anos, tinha 2 filhos e um cachorro, e de repente mesmo, porque a personagem é pega de surpresa, o marido, Mário, avisa ela que vai se separar e que ele não tem mais amor e ele vai embora. E aí a gente vê durante a maior parte do romance essa personagem Olga se deteriorando nesse processo de ter sido pega de surpresa, de não ter detectado os sinais de crise da relação e de desabar. Só que o que a Helena Ferrante diz para a gente, né, nas entrevistas, quando ela faz um comentário sobre esse romance, é que o que interessava a ela não era exatamente afirmar ou reafirmar essa imagem, né, dessa mulher que se despedaça quando o romance acaba ou quando o casamento acaba. Mas o que interessava a ela era justamente a reconstrução dessa mulher, né? Quando o romance acaba. E aí é nesse lugar que ela faz uma ligação muito direta com a Dido, da Eneida. E não só com a Dido, é quando ela dá a dimensão política da história. Que uma história que parecia, à primeira vista, ou numa leitura apressada, se tratar de uma história muito particular e muito privada e muito burguesa, a gente pode usar esses termos, a Helena Ferrante, em entrevista, dá a dimensão política da história. Em pensar essa personagem Olga como essa mulher que se despedaça pelo amor perdido, e a ligação da relação amorosa com a possibilidade de manutenção de uma cidade. Então, a Helena Ferrante, ela está, né, quando ela está escrevendo os romances dela, ela está a anos-luz da gente, né? Nada está escrito ali à toa, tudo tem uma intenção, né, da escritora. Aí eu só queria ler rapidamente esse trecho que ela faz a menção a Dido, que é no Frantumalha, nessa reunião, né, de escritos sobre as obras dela. Que está numa entrevista que essa entrevista ela é de 2002, que é sobre justamente esse romance, Os Dias de Abandono. E ela diz assim, a pergunta do entrevistador sobre o romance, sobre a personagem Olga, é a seguinte: Olga tinha encontrado um significado da sua existência em uma relação, nos rituais de uma relação. Ao ficar sozinha, precisa se reconstruir do zero. Percebe o erro e chega a uma nova revelação.
a uma nova relação com o vizinho, Carrano, e chega armada e com muito desencanto. O que a senhora pensa sobre o amor? Aí a Helena Ferrante responde: a necessidade de amor é a experiência central da nossa existência. Por mais que possa parecer insensato, só nos sentimos realmente vivos quando temos um dardo espetado no quadril que carregamos dia e noite, aonde quer que formos. A necessidade de amor elimina qualquer outra necessidade e, por outro lado, motiva todas as nossas ações. Leia o livro 4º da Eneida. A construção de Cartago se paralisa quando Dido se apaixona. A cidade continuaria a crescer potente e feliz se Enéas ficasse. Mas ele vai embora e Dido se mata. E Cartago, de potencial cidade do amor, se transforma em uma cidade de missão de ódio. Os indivíduos e a cidade sem amor são um perigo para si mesmos e para os outros. E aí a pergunta seguinte a essa é esta, eu vou ler aqui para vocês. Em Dias de Abandono, poderia até mesmo parecer um romance feminista, entre aspas, feministas. A senhora se sente em sintonia com Simone de Beauvoir no seu romance A Mulher Desiludida? Aí a resposta da Helena Ferrante: não, não mais. Usei aquele livro na história de Olga, assim como poderia ter usado Dido, abandonada, vagando fora de si pela cidade e se perfurando com a espada que Enéas lhe deixou, uma das lembranças que ele deixou a Dido. Na verdade, Olga é uma mulher atual que sabe que não deve reagir ao abandono se despedaçando. Na vida, como na escrita, me interessa o efeito desse novo saber. Como ela age? Que resistência ela opõe? Como combate o desejo de morte? E conquista o tempo necessário para aprender a suportar a dor. Quais estratagemas ou ficções põe em ação para voltar a aceitar a vida? Então, uma leitura apressada de Dias de Abandono, como, de certo modo, eu mesma fiz, parece que ele vai nos contar uma história muito ordinária de uma mulher que se desespera e se despedaça porque ela perde o amor, o casamento acaba. E aí, depois dessa indicação, né, que a própria Helena Ferrante faz sobre a concepção dessa personagem, dessa história, além dos apontamentos que a Fabiane faz nos estudos dela, a gente pode realizar, então, uma outra leitura, né? Se voltar para esse livro, para essa história, com outro olhar, com esse olhar que, na verdade, não está buscando, não está sendo afetada apenas por uma história de uma mulher que perde o amor, mas tentando detectar, assim como a Helena Ferrante colocou como um propósito da escrita desse romance, detectar as saídas, né, dessa mulher. Então, uma primeira questão assim que eu queria ressaltar nesse romance, antes desse processo de reconstrução e construção de uma saída para esse lugar, que é um lugar afetivo e social, eu queria destacar alguns temas que reaparecem no Dias de Abandono,
mas que também reaparecem em todas as obras, que é o próprio tema do abandono. É um tema que a gente pode fazer algumas conversas para falar sobre isso. Aliás, o tema do abandono me interessa, e ele não aparece apenas na obra da Helena Ferrante, mas a gente tem também, por exemplo, a Alice Munro, com contos tematizando relações em que existe esse ato do abandono. Então, tem a questão do abandono, que aparece em todas as obras da Helena Ferrante, voltando, né? Fazendo uma leitura de Dias de Abandono, recolocando ela no lugar da obra, né? Então, tem o tema do abandono, que aparece em todos os romances. E tem um tema também que eu entendo que é muito presente e muito precioso para Helena Ferrante, que é esse tema do desabamento, né, da mulher. E não importa se o que provoca o desabamento é um rompimento amoroso ou um rompimento de amizade, ou como acontece na tetralogia, né? A própria Lila é uma personagem que parece que ela está o tempo inteiro nesse limiar entre o desabamento e o equilíbrio, até que por fim ela decide pela desaparição, né? Então, o tema do desabamento, ou uma outra palavra que a gente pode pensar que a Helena Ferrante usa também, desmarginalização, né, a perda das margens, ou o próprio nome, né, italiano, que a Helena vai dizer que herdou da mãe, a frantumaglia, que é essa desmarginalização. Então tem o tema do abandono, da perda das margens, né, da frantumaglia, e aparece de novo, fazendo essa nova leitura, que aí a gente apura, né, o olhar, aparece de novo o tema das costureiras, das mães. E vinculado com esse tema dessa mulher, né, que perde as margens. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, sobre esses temas que são muito presentes, e depois a gente conversa mais um pouquinho sobre como que essa personagem Olga, né, vai se recompor ou se reconstruir. Então, a gente tem um romance que a maior parte do tempo a gente está, então, lidando com essa personagem que, se for para usar os termos, né, das pessoas que entrevistaram a Helena Ferrante, uma personagem que a gente espera que seja uma personagem feminista, mas que, no entanto, está se desfazendo porque o marido dela disse para ela que ia embora. Então, a gente tem a maior parte da história justamente sobre esse processo da Olga, dessa personagem, a partir da notícia que ela recebe da separação e todo o processo que ela passa de desmoronar por amor e se reconstruir, que é mais na parte final do romance. E aí, esse desmoronar, né, aparece dentro da obra da Helena Ferrante, próximo dessa ação do abandono, diz respeito, especialmente nesse livro, Dias de Abandono, diz respeito a um abandono amoroso sexual de um casal, mas a gente vai ver esse tema se repetir nos outros livros, né? Essa temática se repetir
em relação ao abandono filial ou maternal, né? Então, é um tema que se repete. Parece, né, eu penso que interessa a Helena Ferrante tentar investigar esses processos, né? Seja da pessoa que abandona, seja da pessoa que é abandonada, dos personagens, né? Então, acho que a Helena Ferrante se dedica a compreender os efeitos desse ato de abandonar, e sem lidar com o tema de uma forma cristã, né? Sem lidar com o tema com culpa cristã. Ela lida com o tema de uma forma muito crua, e dos dois lados, da pessoa que promove o abandono e da pessoa que sofre o abandono, os efeitos do ato, sem lançar sobre o ato luzes julgadoras e morais. Tanto é que o Mário, nesse caso específico do Dias de Abandono, a gente vai ver que não é um personagem que é construído como um vilão. Não, o Mário é uma pessoa normal, é um cara normal, que de repente se desapaixonou. Então, isso, quando a gente vai fazer essa leitura um pouco mais direcionada, né, com essas luzes, a gente consegue compreender que a Helena Ferrante, quando constrói esse personagem que é o realizador da ação do abandono, ela não lança nenhum julgamento sobre ele. É simplesmente um cara normal, sim, um cara bacana, e que em determinado momento da existência ali daquele casal resolve seguir um outro caminho e estabelecer outras relações amorosas com outras pessoas. E mesmo a Olga, que é a personagem abandonada, ela, em diversos momentos, também não julga o Mário, né? Ela fica naquele lugar assim, bem, se ele se apaixonou por outro, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Não tenho o que fazer diante desse fato da nova paixão. E, ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com o meu próprio rancor e com o próprio sentimento de abandono. Então, já acho que comentando um pouco sobre como que esse romance não é nem um pouco ordinário, primeiramente sobre esse tema do abandono, né? Não tem todo o desenvolver da história não tem um julgamento moral sobre o tema. Muito pelo contrário, né? A gente vê, então, um agente do abandono que não é em momento nenhum retratado como um canalha, muito pelo contrário, é um cara normal. E a gente vê do outro lado a mulher que sofre o abandono tendo que lidar nesse lugar, né? De não julgar de forma moral o cara e consciente, né? Que o rompimento das relações ou o fim das relações amorosas é algo que tem que estar no horizonte, né? E ela tendo que lidar com os sentimentos da rejeição, de não ter mais aquela pessoa, né? Então, essa é uma primeira chave, eu acho, para a gente ler esse romance sem ranço. E entender que o que ela está produzindo, ainda que seja dentro de certos estereótipos que são muito conhecidos e já tradicionais para a gente, nós mulheres, né? Mas também compreender as intervenções que ela faz que são intervenções muito sutis,
que dizem e que requerem uma leitura mais atenciosa para a gente perceber a forma justamente como essa personagem principal, que é a Olga, vai se conduzir. Então a gente passa um tempo imenso da Olga lidando com dois afetos, que é aceitar a separação e lidar com os próprios sentimentos de rejeição e as fissuras, né, as loucuras que vêm a partir desse fato, né, de ficar imaginando a nova pessoa por quem o Mário se apaixonou, e etc. E, ao mesmo tempo, ela não querer cair nesse lugar dessa imagem da pessoa que desmorona porque a coisa mais importante da vida dela era o romance. Então, essa é uma grande distinção que a Helena Ferrante produz nesse romance, que parece ser um romance que produz imagens ordinárias do amor romântico, mas que, quando a gente vai fazer uma leitura mais devagar, né, mais atenta, a gente vai ver que, na verdade, a gente está lidando justamente com uma personagem que não quer cair nos clichês do amor romântico, né? Que o amor romântico diz que, né, que o amor bom é o amor impossível, né? E que o maior sucesso da vida é viver um amor que não foi bem sucedido, normalmente, né? Na história lá dos romances, né? O maior amor da vida é o amor que é a paixão que não se realizou. É a paixão proibida, é a paixão que os amantes se matam, etc. Essa é a longa tradição de história romântica ocidental que nós temos, né? Desde as tragédias. E a Olga é uma personagem justamente que não quer cair nesse lugar, que ela rechaça, né? Essas mulheres abandonadas que sofrem pelo abandono e no final dos dias vai dizer assim, não, mas esse foi o maior amor da minha vida. Né? Assim, é como se o maior amor da vida fosse medido pelo tamanho do sofrimento do amor não realizado. Então, a Olga, a inovação dessa personagem é justamente nesse lugar, e esse lugar é muito sutil, que é essa personagem lutando para não cair nesse clichê de que esse é o maior amor da vida, eu vou morrer de amor, vou jogar as roupas dele pela janela, os discos, os pratos, etc. E a Olga, ela tem horror a isso, a essa imagem do romance. E aí, então, a gente tem várias situações. A maior parte do romance vai ser esse momento da Olga lidando com esse conflito de estar sofrendo pelo fim do romance e, ao mesmo tempo, de não querer cair nesse lugar da mulher abandonada. E aí ela cria uma personagem que ela diz, né? Me lembro das mulheres do meu bairro, em Nápoles, as mulheres que foram abandonadas. E as mulheres gritavam, né? Choravam e batiam e não adiantava nada, porque no final das contas o homem ia embora e a mulher murchava. Então, ela cria essa personagem, né? Justamente esse clichê, né? Da mulher que se desmancha em razão de um amor finalizado, é a personagem que ela cria, que é a pobre coitada. Então, essa personagem ela volta sempre, ela sempre vai dizer sobre essa mulher, que é essa vizinha, que quando ela era criança, ela ouvia, né,
a vizinha que morava em cima, que era super bonita, etc., até o dia que o marido a abandonou e ela virou um nada. E ela diz, a mulher abandonada, uma das frases bastante fortes assim do livro, a mulher abandonada ela vira nada, ela até perde o nome, ela vira uma pobre coitada. E aí todo mundo, né, todo mundo do bairro só passa a falar dessa mulher abandonada como uma pobre coitada, nem mais se referem a ela pelo nome. Então a Olga, que é a personagem principal, acho que a gente até poderia dizer que existem duas personagens principais nesse livro, que é a Olga, tendo que lidar com a situação dela de separação, e a pobre coitada, que é a personagem com quem ela luta para não ser. Embora ela tenha fracassos retumbantes, porque a gente vai ver que ela fica totalmente desnorteada durante o período da separação até ela conseguir chegar num equilíbrio. Então, aí tem vários episódios, né, dessa desmarginação. Ela bate com o carro, ela anda como uma sonâmbula, são várias fases, né? Ela fica fissurada na história do marido, né, do ex-marido, ela deixa o cachorro morrer, ela não consegue abrir a porta de casa, enfim, são várias situações dessa queda, né, desse ocaso da personagem, mas ao mesmo tempo ela jamais deixa de combater essa outra personagem que é a anti-heroína, né, que é a pobre coitada, que foi a mulher que foi abandonada e perdeu toda a vivacidade, todo o brilho, né, que tinha, etc. Então, acho que esses temas são fundamentais nesse romance. Acho que, para quem leu, vale a pena fazer uma releitura a partir dessas lentes, que aí o romance se torna bem mais interessante, sob o ponto de vista desse propósito da Helena Ferrante de criação, né, de novas imagens femininas que não afirmam as imagens opressoras ou as imagens que consagraram o lugar da mulher na sociedade, mas outras imagens. Então, talvez o Dia de Abandono e essa personagem Olga seja, até pensando aqui junto com você, Ju, talvez até seja uma das personagens mais elaboradas, porque ela não expressa de uma forma tão direta esse propósito da Helena Ferrante, da construção de uma outra imagem da mulher. É uma personagem que exige mais atenção para a história mesmo, para o que ela está dizendo. O que ela está dizendo, né? Vamos olhar exatamente para essa personagem que ela criou, que ela construiu, e prestar atenção no que ela está dizendo. E aí, nesse sentido, ela é uma personagem menos óbvia do que a Lenô, ou a Lila, ou a própria Leda, né? Essas personagens que cumprem o papel dentro da obra, dentre outros, né? De criar uma outra imagem da mulher. Então, a Olga é uma personagem mais complexa, mas que também está cumprindo esse lugar de um esforço, né? Da criação de uma outra imagem da mulher. Sim. Eu acho que quando a gente está estudando a Olga, né, um dos elementos que vai diferenciar muito o estudo sobre a personagem é justamente que para ver a virtude dela, a gente precisa ter um esforço interpretativo, uma leitura cuidadosa, maior.
E eu compartilho com você, né, quando eu li Dias de Abandono, também me causou um estranhamento, porque em muitos sentidos a Olga parece uma personagem menos potente, né? E é muito curioso que a Helena Ferrante aproxime, de alguma maneira, Olga de Dido, né? E de, enfim, e necessariamente Mário de Enéas, né? Se a gente vai fazer esse paralelo. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês agora sobre como essas aproximações são possíveis, né? Já que a própria autora, a própria escritora, ela nos leva para esse lugar. Eu gostaria de pensar como essas aproximações são possíveis, em que sentido elas são um espelho uma da outra, em que sentido elas diferem, para a gente ver essas muitas representações de mulheres que vão aparecendo ao longo da história da literatura, do teatro, das tragédias, da mitologia, da filosofia, né? Então, a Dido, ela é uma personagem, arrisco dizer, um pouco menos conhecida na mitologia. Ela tem ares de história também. Ela tem alguma coisa na figura dela que tem ares de história. E ela é uma rainha de um lugar, um país que ela funda, ou seja, ela é a chefe de Estado por direito, né? Ela constrói o Estado dela, rainha de Cartago, e ela tem uma história muito curiosa que precede o seu encontro, que em muitos sentidos é o seu encontro desastroso, e o encontro que vai levar a gente para essa discussão do abandono, da mulher destruída. E ela tem uma história que precede o encontro com Enéas, o encontro com seu amante, né, que vai levar à sua destruição, que é uma história muito curiosa, que é justamente ela é uma fugitiva política, ela passa por situações de naufrágio, então ela é uma sobrevivente, e quando ela vai criar o seu próprio país, ela é desafiada, ela quer comprar uma terra e ela é desafiada a poder se apropriar da terra se ela conseguir, a terra que ela conseguisse esticar o couro de um boi em volta, não? Então os limites do país dela teriam que ser esse couro de boi. E aí ela muito sabiamente entra numa missão de cortar nas menores fatias possíveis, né, super fininhos, e ela circula um pedaço, né, de terra e enorme, gigantesco, ela consegue fazer esse couro se esgarçar, ou seja, ela é uma personagem também que força os limites, né? Essa imagem é uma imagem importante, ela vai para além, ela força esse limite e ela vai contornar uma terra, e é a terra da qual ela é a rainha por direito próprio, por sua conquista, né? Então ela é uma figura que nesse sentido mostra uma potência da Dido, né, que é muito dona de si, muito forte, né? Ela é uma liderança política, ela é senhora do próprio desejo, não só isso, capaz de colocar esse desejo em curso, que é construir um país, construir uma cidade. E em volta dessa terra nessa terra, em volta dela, nasce esse reino super poderoso, né, do qual ela é rainha. Então a gente tem aí uma história, né, pré-encontro com Enéas, que é uma história que eu acho que é interessante de ser lembrada, né, de ser trazida à tona. E quando ela encontra o Enéas, qual é a situação? O Enéas, ele era uma figura também muito importante, política, membro da realeza e com um pé entre as divindades. Enéas é filho de Afrodite, então ele é filho da deusa do amor, isso é um elemento importante. E ele é um herói troiano, da cidade de Troia, e ele está em busca de fundar um novo reino, guiado pelos deuses, aí entrando, né, no reino mitológico da conversa. Ele está em busca de fundar um novo reino, ou seja, de ser senhor, né, de um novo reino, de ser o fundador de um novo reino que leve as grandes virtudes que um dia sua terra natal teve, que foi Troia, que tinha sido destruída numa guerra contra os gregos, uma guerra que durou 10 anos, uma guerra, enfim, catastrófica, também causada por uma mulher, Helena, que a gente falou no episódio passado, né, de Helena de Troia. E quando o Enéas ele está nessa jornada do herói para ir fundar o seu próprio reino, ele vai parar por um naufrágio, né? Ele vai naufragar e ele vai parar no país de Dido. Ele vai ser
um náufrago no país de Dido. E Dido vai se apiedar da sua condição e vai recebê-lo, né? Vai recebê-lo, vai protegê-lo, e nesse encontro entre os dois surge um romance recíproco. Ela se apaixona por ele e ele se apaixona por ela. E é isso, né? A Dido estava em pleno expansionismo, né? Desenvolvendo a sua cidade, construindo a sua cidade ali no auge das suas potências políticas, e essa paixão de Enéas a encontra nesse momento, essa paixão por Enéas e de Enéas. Pois bem, eles vivem um tempo juntos de amor recíproco, aonde tudo frutifica, né? A gente vê essa potência de construção, essa potência fértil do amor, né? Tudo frutifica, eles estão apaixonados, enfim, a cidade se beneficia, tá tudo lindo, enquanto Dido e Enéas estão juntos. Mas, determinada noite, né, Enéas tem um sonho. Enéas tem um sonho, e nesse sonho ele é visitado por um deus, ele é visitado por Hermes, e Hermes é o deus mensageiro, ele é o mensageiro dos deuses, e Hermes diz a ele que ele se esqueceu da sua verdadeira missão, que ele deveria voltar para o seu objetivo, que é fundar um reino que seria senhor sobre todos os outros reinos, um reino que herdaria as virtudes de Troia, enfim. E esse reino, para quem não sabe, será Roma, tá? Será Roma. É uma dos mitos de fundação de Roma, é a história de Enéas. Então, o deus, o Hermes, vem para ele, esse deus que vai trazer uma mensagem divina, o deus com sandálias aladas, que vem correndo, vem voando do Olimpo trazer mensagens, e esse deus vai falar: bom, Enéas, você tem que deixar o seu ninho de amor para ir perseguir, para ir conquistar a sua própria jornada do herói, né? E Enéas, ele fica entristecido, fica assustado, fica aflito, tem uma série de emoções que ele passa, e a verdade é que ele não consegue confrontar Dido, ele não consegue virar para sua amante amada, e ele não consegue falar: estou te deixando, e ele simplesmente resolve partir. Só que Dido, muito esperta, ela descobre o que está acontecendo e ela o confronta no momento da sua fuga. E ela fala: o que você está fazendo? Você está me abandonando? Você não vai falar nada? Você como você tem coragem de simplesmente ir embora? Eu acho que esse é um ponto onde Olga e Dido se tocam, que é esse estarrecimento, essa fúria que vem a partir do lugar do abandono, né? Que é um abandono não preparado, não anunciado, não mediado, ele simplesmente acontece no que parece ser a partir do nada, né? Curioso que a Olga, de alguma forma, internaliza uma culpa, né? Ela fala: eu não vi os sinais, o que aconteceu, né? Porque foi do nada, um dia ele chegou e não amava mais. Mas esses processos de desapaixonamento, eles são processos, né? Eles não acontecem da noite para o dia. E talvez ao contrário da Olga, a Dido, ela está muito certa do seu direito, né? E ela tá muito, e a fúria dela, o afeto dela é muito mais irado e muito mais furioso que o da Olga, que me parece que de certa forma internaliza muitas culpas nesse processo. Ainda corrobora um pouco para o lugar de um rompimento num relacionamento tal como a gente vê hoje em dia, né? A Olga está muito mais próxima de nós do que a Dido. Então, são mulheres também que estão representando tempos diferentes, e a Olga, ela é uma mulher, né, que está dentro de uma relação burguesa, enquanto que a Dido, ela é rainha por direito próprio, porque ela construiu seu próprio reino, a sua cidade, né? Então a fúria da Dido é muito perceptível, a fúria da Dido ela está muito certa do direito dela, da sua própria fúria, mas como uma boa heroína antiga, ela não a resposta dela é uma resposta de guerra, né? A resposta da Dido é uma resposta de guerra. E os processos de desabamento e essa destruição da mulher abandonada que a gente vê, né, tanto na Olga quanto na Dido, elas se tocam nesse sentido, que ambas são abandonadas porque os seus companheiros, os seus amantes, os seus amores, eles
Abandonar é difícil é diferente de deixar, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente pensar. Você ser abandonada é diferente de você ser deixada. Quando você é deixada, existe um processo, né? Existe a resposta psíquica para se lidar com aquilo, existe o elemento da responsabilidade emocional, né, de uma separação. Agora, um abandono, ele pressupõe uma surpresa, ele pressupõe uma certa manipulação também, de você manter uma situação no escuro. Então, as duas, elas estão respondendo a isso, né, a esse abandono, que é diferente de um término, de um rompimento, de um ser deixada, mas é muito mais violento, né? As duas, elas estão respondendo a isso. Agora, a Dido, ela não busca, no seu processo psíquico, ela não busca o equilíbrio, ela não busca a reconstrução, ela não busca um lugar de mediação para essa situação. Ela os afetos dela são muito aproximados dos afetos de um guerreiro épico na cultura grega, por exemplo, né? Como assim? Um guerreiro épico, um guerreiro trágico, principalmente os épicos, mas o que eles fazem? Quando eles têm a sua honra ferida, o afeto de resposta, que é o afeto que vai dignificar de novo o herói, que vai trazer a honra de novo para ele, que vai, digamos, limpar o seu nome, é a vingança. Tá? E a gente precisa lembrar que para os gregos antigos, vingança e justiça são duas faces da mesma moeda. A gente não tem uma diferenciação muito clara entre vingança e justiça. Elas parecem fazer parte de uma mesma economia universal ali, né? Você se vinga e você restabelece a justiça, né? E muitas vezes os heróis, nas suas jornadas, eles vão buscar a sua vingança e a sua justiça, nem que isso os aniquile, nem que isso signifique o fim, né? A morte. E esse é o caso de Aquiles, por exemplo, né? O Aquiles, ele vai, para limpar a sua honra, ele vai morrer jovem, escolher morrer jovem, mas ainda assim ser lembrado. Tá? Então, existe todo um afeto, né, que está em jogo aí, existe todo um imaginário, uma constituição de humanidade, uma constituição do que é honra, do que é virtude, do que é você superar uma situação, que é muito diferente. Você superar uma situação, no caso da Dido, é você limpar o seu nome, você limpar a sua honra, né? E a Dido, ela muito rapidamente converte o seu sentimento por Enéas, né? Enquanto que ela o amava profundamente, quando ela vê o seu direito, né, o respeito a ela, a sua inteireza, o seu lugar corrompido por conta de um ato desonroso dele, ela entra no modo destruição. Ela entra no modo destruição. E essa destruição... E é curioso, porque o desmoronar dela não é um desmoronar que se mantém por muito tempo, um lamento sobre a perda do seu amor. Mas, rapidamente, o desmoronar da Dido se torna uma maldição a esse homem. Ela vai buscar, com o seu desmoronamento, amaldiçoá-lo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tem um momento no livro 4 da Eneida que ela fala o seguinte, ela faz uma pira funerária para ela mesma, ou seja, ela está ali planejando a sua própria morte, também muito dona desse lugar de como ela vai morrer, de como ela quer morrer, né? Então ela faz uma pira funerária para ela mesma e ela, né, indo para esse lugar da sua morte, ela fala que nenhuma aliança jamais aproxime os dois povos inimigos, o povo dela e o povo que Enéas quer fundar, que é o povo romano. Então, que nenhuma aliança jamais aproxime os dois povos inimigos. Há de nascer dos ossos quem possa vingar-me esta afronta com ferro e fogo, quem limpe o meu nome com sangue dardânio. Então, ela é diferente da Olga, né? Ela já não está
pensando em que sentido ela não viu ou ela não fez, mas ela entra nesse lugar de se vingar, né? O lugar da vingança, e essa vingança vai se dar com a morte dela. E ela, de alguma forma, ela oferece a própria vida em sacrifício, porque a gente está aqui, é importante lembrar, num modo de pensamento que é um modo de pensamento mítico, religioso, sacrificial, tá? Então ela oferece a própria vida de sacrifício, morrendo com todas as honras, construindo sua própria pira funerária, né? Não deixando muito aí a agência do destino em cima dela, mas escolhendo o que ela quer fazer. E ela no seu último ato sacrificial, ela amaldiçoa a estirpe de Enéas, né? Ela amaldiçoa a estirpe desses homens que abandonam. E quando ela fala, que nenhuma aliança jamais aproxime os dois povos inimigos, eu acho que em algum sentido ela está falando também entre mulheres abandonadas e homens que abandonam, né? Numa rejeição completa a esse tipo de comportamento, né? Tentando ler aqui, tentando fazer esse esforço de interpretação e ler para além do óbvio, né? Numa maldição a esse tipo de comportamento. E tem um outro elemento muito interessante aqui, que é justamente Dido é rainha por direito próprio, né? Dido é rainha por direito próprio. E o Enéas, ele em alguns sentidos, ele parece assim, um pouco bobão, sabe? Porque ele vai sofrendo, ele faz o que os deuses querem, mandam ele fazer, só que aí ele ama Dido, só que ele vai mesmo assim, sempre nesse, não sei, um pouco menos certo de si, eu diria. Mas o Enéas, quando ele parte, né, para a sua jornada do herói, ele também está indo conquistar o seu reino por direito próprio, né? E é muito curioso que Enéas ele não escolha ser rei junto com Dido, porque ele poderia ser rei por casamento, percebe? Ele poderia fazer uma filiação com a mulher, sendo a parte mais poderosa, e ele poderia fazer essa filiação e ser rei. Só que não. Só que ele vai para ser rei no seu próprio direito e, de alguma forma, privando, né? A situação acaba toda por privar a Dido do seu próprio reino com a morte, né? Com o abandono e com a morte. Apesar dela lançar a sua maldição, testemunhada por todos os deuses, etc. Então, Enéas e Mário, eles são, nesse lugar, assim, os dois meio... Claro que Enéas é um herói, ele é filho de uma deusa, né? A gente está falando aqui de um outro registro de narrativa, mas eles são meio quase que inocentes, né? Eles são meio figuras que a gente pensa, tudo bem, ele está sendo, sei lá, obrigado pelos deuses, ou no caso do Mário, tudo bem, ele está sendo, ele se desapaixonou, acontece, né? Eles são figuras um pouco passivas de tudo que está acontecendo, eles são figuras, eles não são exatamente senhores de si, né? Eles estão ali meio de acordo com as circunstâncias, eu não sei, eles são mais apagados nessas narrativas, enquanto que as duas mulheres, elas estão protagonizando esse afeto destruidor da cidade, destruidor delas mesmas, enfim, esse lugar de destruição. E é curioso, Vivi, a gente pensar na mitologia, né, que a Afrodite, que é a deusa do amor, ela tem dois amantes, né? Ela tem dois deuses que ela ama, que ela tem relações sérias, relações fixas. Ela ama Hefesto, seu marido, e ela ama Ares, seu amante, né? Hefesto, ele é o deus das forjas, ele é um deus artesão, ele é um deus que constrói, ele é um deus que faz armamentos, que faz, enfim, ele mexe ele move o aço e transforma aquela matéria em outras coisas, né? Ele é uma divindade construtora, ele é uma divindade da construção, de você forjar, de você fazer as coisas e transformar as coisas. Enquanto que o Ares é o deus da guerra, né? Então ele é uma divindade aí vinculada à destruição, né? Então a gente tem, é curioso que a Afrodite, simbolizando o amor, ela tenha dois caminhos, ela tenha duas relações, né? Ela tenha dois amantes, um que vai simbolizar a capacidade de construir, né? E o outro que vai simbolizar a capacidade de destruir.
E a gente tem, nessa comparação entre Olga e Dido, cada uma com as suas virtudes e com os seus vícios, e de novo, eu não coloco pessoalmente, né, eu não coloco a morte da Dido num lugar estrito de despotência e submissão, não coloco, mas ainda assim, para a gente, né, essa é uma outra conversa mais longa, para os termos dessa conversa, é muito curioso que nessa relação entre Olga e Dido, a gente tenha os homens, os dois, nesse lugar da destruição, que vem a partir do abandono, e sobre isso todas nós conseguimos nos relacionar com a incapacidade dos homens, né, de lidar com os sentimentos, até porque, né, não querem e não foram socializados também, um analfabetismo emocional, esse lugar do abandono que é tão recorrente, né, é um abandono sem sinais, é um abandono sem conversas, é um abandono sem preparo, é um abandono que não acontece, que não é um deixar, mas é um simplesmente desaparecer, né? E que a gente tenha nessas duas histórias duas maneiras de lidar com esse amor, né? Duas maneiras de lidar com esse amor. Agora, a pergunta que eu faço é que amor é esse, né? É que construção é essa de amor que a gente está fazendo? E quais são as respostas a essas construções de amor, né? Então, a gente está falando de tempos muito diferentes, e ainda assim, o amor ele se apresenta para o gênero feminino como um grande potencial de destruição. Na relação entre homens e mulheres na mitologia, por exemplo, entre deuses e mortais, entre homens e mulheres, a gente vê frequentemente, quando uma mortal se relaciona com um deus, a gente vê o final da história sempre essa mulher destruída, ou morta, ou transformada em algum elemento inanimado na natureza, se transforma numa árvore, se transforma em alguma coisa para fugir dos seus amantes. Então, ou morta, ou transformada para fugir desses homens, deuses, ou com uma criança bastarda divina que vai também encontrar um destino trágico, ou que vai condenar sua mãe para um destino trágico. Enquanto que o oposto, né, quando a gente tem uma deusa, pensando em mitologia, quando a gente tem uma relação de uma deusa com um mortal, com um homem, a relação não é essa. A relação é o homem sai protegido, ele sai engrandecido, ele sai sábio, com algum conhecimento a partir dessa relação com a deusa, né? E a gente vai vendo isso nas histórias e é a mesma coisa. Se não fosse por Medeia, Jasão estaria morto, assim, 200 anos atrás ele já estaria morto, porque a Medeia é a que salva a pele dele. Se não fosse por Dido, Enéas estaria afogado, abandonado, né? Ele no encontro com Dido se potencializa. E os homens, nessas narrativas do herói, nessas jornadas do herói, eles vão roubar, eles vão buscar na relação com as mulheres esse roubo de potência. Eles vão tirar, eles vão roubar mesmo, eles vão retirar essa potência das mulheres para usar nas suas próprias jornadas, né? E eu acho que isso é uma metáfora muito acertada de como até hoje em dia homens e mulheres os homens têm se relacionado com as mulheres, muitas vezes procurando na companheira uma mãe para cuidar, ou enfim, na casa um ambiente de fortalecimento para ser brilhoso e potente e poderoso fora, né, da relação, fora da casa. E ainda assim, né? E ainda assim a gente encontra Olgas e Didos, cada uma da sua maneira, cada uma usando da destruição, mas outra usando de uma reconstrução interior. A gente encontra nas duas uma capacidade de ressignificar esse abandono, que não é só um abandono, mas é um roubo, né? Mas é um levar algo dali, um levar muito valioso. Uhum. Então, eu acho que a gente pode continuar conversando sobre isso, mas eu queria só deixar muito claro que existem essas duas potências do amor, né? Existe um amor que vai se relacionar com a destruição e existe um amor que vai se relacionar com a construção e com a potencialização. E parece, na nossa história, parece que essa separação, esses dois braços, eles estão sempre juntos, mas separados por gênero, né? As mulheres sempre oferecendo essa potencialização, esse cuidado,
o carinho, enfim, e os homens nesse lugar da destruição, né? E é curioso que, no fim, as mulheres que são acusadas de destruírem as coisas, elas vão destruir as cidades, elas vão ser as loucas, as histéricas, as assassinas, as infanticidas, as bruxas, enfim, acho que as pobres coitadas, né? Elas vão ser as pobres coitadas que vão perder o seu próprio nome porque foram roubadas dos seus companheiros, dos seus amantes e dos seus maridos, justamente daqueles que elas confiaram, né? Então, sobre construção, né? Sobre potencialização e destruição, tem muito para ser dito, né? E muito para ser repensado e muito para ser reconstruído. Com certeza. Porque, de acordo com todos esses pontos que você colocou, né, parece de novo que a gente está diante de uma história que reafirma, né, esses lugares dessa mulher que é destruída e parece que os homens nunca são destruídos, né? Quando o amor, acho que isso é um elemento de incômodo, assim, justamente criar a narrativa de uma história, né, ficcional, em que a mulher sempre parece que a vitalidade da mulher, né, tá em torno de uma relação amorosa bem-sucedida. E quando essa relação deixa de existir, a mulher desmorona, né? O homem continua seguindo, muito bem, obrigado. Então, a Dido incendeia a cidade, se mata, e tantas outras se matam, né? Parece. Então, eu acho que esse romance da Ferrante ainda tem muito pano para manga, né, de discussão, porque justamente ele está muito próximo desse lugar que parece que está reafirmando, né, esses papéis que existem ao longo de pelo menos 2.500 anos de história literária. Acho que... tem um momento que a Ferrante fala assim: Dido se mata e Cartago, de potencial cidade do amor, se transforma em uma cidade com uma missão de ódio, que é essa, acho que ela está se referindo a essa maldição final da Dido, né? Os indivíduos e a cidade sem amor são um perigo para si mesmos e para os outros. Eu acho essa última frase muito boa, não pelo que ela diz, estrito senso, os indivíduos e a cidade sem amor são um perigo para si mesmo e para os outros, mas no sentido de deixar a pergunta no ar, e eu acho que a gente pode falar mais disso no próximo episódio, de que amor é esse, né? Que amor é esse que destrói? Então, sim. Eu acho que fica essa pergunta no ar. Sim. Acho que a gente pode continuar, né? Essa conversa ainda rende mais um episódio, né? Sim. Então, você quer falar mais alguma coisa, Vivi? Acho que é isso. Acho que as pessoas podem também, né, escrever pra gente, para falar o que elas acham. Claro, isso é para ser uma discussão aberta. Então a gente combina assim, né? Domingo que vem, de novo, a gente vai lançar mais um episódio, ainda nos rastros dessa conversa, falando sobre amores que destroem, amores que constroem. E como repensar esse amor, que é um amor do indivíduo, mas é o amor da cidade também. Eu acho que isso é importante. Quem sabe a gente não chega nas discussões da República também, sobre as mulheres na cidade, sobre as mulheres na cidade. Sim. Então, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas conversas e que vocês também participem, escrevam para a gente e adicionem
lenha nessa fogueira que é esse diálogo de mulheres, mitologia, literatura e filosofia. É isso. Então, até domingo que vem. Até. Beijo. Beijo.